Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs do Senhor, mais uma vez estamos reunidos neste dia tão especial, quinta-feira, 19ª semana do Tempo Comum, mas também dia no qual celebramos e homenageamos a Santa Dulce dos Pobres. Isto mesmo, hoje a Igreja celebra o dia da Irmã Dulce, depois da sua canonização, conhecida e reconhecida como Santa Dulce dos Pobres. Ela é patrona, baluarte em nosso casa, centro de acolhida e serviço de amor, Irmã Dulce dos Pobres. No nosso casa, nós temos a alegria de, às terças e quintas-feiras, realizar o que nós chamamos de dia terapêutico. Na terça, para crianças e adolescentes, e na quinta-feira, para jovens e adultos. Nesse dia terapêutico, fazemos uma experiência de acolhimento de todos aqueles que, de modo especial, estão passando por algum sofrimento, não apenas físico, mas sobretudo psíquico, emocional, espiritual. E nossa equipe de acolhida tem psicólogos, tem terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, professor de educação física, acolhedores e aconselhadores, enfim, um dia inteiro para que a pessoa se sinta no acolhimento de Deus e também no carisma da Irmã Dulce, restaurada em seu coração e seu interior. Então, se você não conhece o nosso casa, hoje, às 19h30, teremos a nossa Santa Missa em honra de Santa Dulce dos Pobres, e nesta missa, de modo especial, rezaremos por nossas missões e a nossa missão do casa. E agora então, vamos partilhar da palavra do Senhor, tomar neste dia o Santo Evangelho, que está em São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 seguintes até o primeiro versículo do capítulo 19. Então pegue também a sua Bíblia e vamos juntos ler da palavra de Deus e deixar que esta palavra hoje ilumine a nossa vida, ilumine também o nosso coração. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair daí, esse empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague logo o que me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dê-me um prazo e eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: Empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida, porque você me suplicou. E você não devia também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive de você? O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, ele partiu da Galiléia e foi para o território da Judéia, no outro lado do Rio Jordão.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, queridos amigos, como é importante para nós nos depararmos com os ensinamentos de nosso Senhor e reconhecer que nesses ensinamentos está a verdade que precisamos não apenas ouvir, mas também a verdade que precisamos crer, a verdade que também precisamos viver. E se ouvimos, cremos e vivemos essa verdade, então aquilo que Jesus coloca em seu Evangelho torna-se alegria em nossa vida. Mas quando não ouvimos, não cremos, não vivemos o Evangelho de nosso Senhor, muitas vezes podemos ser indiferentes a Ele, outras vezes podemos ser até chocados por esta palavra, podemos nos ver aborrecidos com ela, de modo que cada vez que ouvimos a palavra e nos deixamos comover, quer dizer, nos mover com ela, nós então podemos ter a certeza de que de fato nós ouvimos, cremos e vivemos esta palavra. De modo que hoje Jesus é direto com Pedro. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus diz, não lhe digo até 7, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, infinitamente. Talvez isso seja muito bonito de ser ouvido, mas será que nós cremos nisso? E mais ainda, será que nós vivemos isto? Porque, de certo modo, ouvir o que Jesus diz, para nós é sempre muito importante e sempre muito gratificante, mas será que cremos? Jesus, logo a seguir, explica a Pedro em uma parábola como é a dimensão do perdão do Pai. Ele está disposto a perdoar tudo, mas também se perdoarmos de coração ao nosso irmão. E por isso, quando rezamos o Pai Nosso, por exemplo, o que tem lá? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Dessa forma, Jesus nos coloca muito próximos do que é Deus. Deus que é amor e misericórdia. E esse Deus não pode esperar outra coisa de nós, seus filhos, senão que sejamos expressão também de amor e de misericórdia. E se somos expressão de amor e de misericórdia, então nós podemos, com a graça de Deus, corresponder à sua vontade. Vejam que no Evangelho Jesus ele não poupa as suas palavras, mas ao contrário, ele é capaz de explicar e dar sentido a questões tão humanas e tão simples da vida. Que eu tenho que perdoar, eu sei, diz Pedro. Mas quantas vezes? Tem um limite? Até 7 vezes? Já seria um número, vamos assim dizer, exagerado? Só que Jesus vai além. Não há limites para o perdão. Porque se assim fosse, Deus colocaria para nós, eu te perdoo, mas até 7 vezes na vida. Se Deus nos perdoasse até 7 vezes na vida, o que seria de nós? O que seria de nós? Certamente nós viveríamos na angústia, na amargura, na deficiência espiritual, porque ninguém pode colocar limites em Deus, nem no seu perdão e nem em coisa alguma. E por isso hoje o Evangelho também é um dilatar do coração humano para reconhecer a obra do Senhor, para reconhecer a obra de Deus de que, de fato, não existe limites para o perdão do Senhor. Que também não haja limites em seu perdão, meu irmão, minha irmã, para que não haja limites também no amor de Deus transbordado em sua vida. Que Deus te abençoe, te ilumine e que hoje, dia de Santa Dulce dos Pobres, ela que com tanto amor soube perdoar, mas tornar o perdão um exemplo de amor e de misericórdia, faça também com que a sua vida seja um testemunho deste mesmo amor. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja
E te esperamos na Santa Missa hoje de Santa Dulce dos Pobres, às 19h30, para alcançarmos graças, bênçãos e curas para nós e para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça de Deus e do Espírito Santo esteja conosco neste dia, meu irmão, minha irmã. Dia de Santa Dulce dos Pobres, né? O primeiro dia, o primeiro ano que a gente celebra, né? O dia desta santa, já agora, né? Ela é canonizada. Nós celebramos este dia com muita fé, com muita devoção, a primeira santa brasileira, né? Então, para nós é um motivo de grande alegria, e em particular nós da comunidade católica Dom de Deus, nós temos um centro, né, de acolhida, né, e serviço de amor chamado Casa Irmã Dulce, né? E para nós ela tem aí um significado muito especial, né, de uma experiência que o nosso fundador fez, né, lá na Bahia com ela. E ali Deus foi inspirando no coração dele. Que experiência bonita nós vivemos no nosso Casa Irmã Dulce. Então hoje nós iniciamos este nosso momento de oração na presença de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Né? E também dedicando a nossa oração à Santa Irmã Dulce, que ela nos ajude, né? Que ela nos ensine a viver a vontade de Deus, a saber abrir mão da nossa própria vida para viver a vontade de Deus. Por isso, nesta hora, eu convido você a pegar o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21 ao 19:1. É um pouquinho grande, é um pouquinho extenso, mas rezando com esta palavra, meu irmão, minha irmã, né, nós conseguiremos entender. Ela que foi uma serva boa e fiel, né? A gente vai vendo aqui a contradição que é muitas vezes, né, diante de Deus, aquilo que parece que Deus não vê, que Deus não olha, Deus vê em segredo. E todas as obras de Santa Dulce, Deus também olhou, Deus via o coração da sua serva, né? Então eu convido você nesta hora a rezar conosco. Diz assim a palavra de Deus: Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Como ele não tinha como pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido, ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o senhor deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um dos seus companheiros de serviço que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga-me o que deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar ao seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias tu também compadecer-te de teu companheiro de serviço, como tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o seu coração. Após esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para a Judéia, além do Jordão.
E aí a gente vai vendo aqui que esta palavra, né, seja verdadeiramente palavras de salvação em minha vida, em sua vida, né, que seja uma palavra de graça de Deus em nossas vidas neste dia. Nós vamos vendo, né, o que o Senhor vem nos falando sobre o perdão dos pecados. Desde ontem o Senhor já nos falava. E aqui hoje ele nos diz, né, a partir do diálogo com Pedro: Senhor, até quando eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim, quando ele errar comigo? Até 7 vezes? E o Senhor fala, não somente 7, mas até 70 vezes 7. E aí depois nós vamos vendo também a parábola do servo cruel, daquele servo que muitas vezes, né, suplica ao Senhor: Senhor, tem de misericórdia de mim, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, eu errei contigo, me perdoa, né? E muitas vezes não tem coragem de perdoar o seu irmão. Senhor, ajuda-nos nesta hora a fazermos uma experiência com o teu amor e com a tua misericórdia. Sabemos que todo ser humano é imperfeito. Sabemos que todo ser humano é miserável. Existe um momento na vida de Santa Dulce, né, que muitas vezes, para poder ter o que dar de comer aos seus pobres, né, aqueles que eram mais necessitados, por isso ela é conhecida como a Santa dos Pobres, né, como anjo bom, não somente da Bahia, mas do Brasil, né, onde ela, em um determinado momento, ela vai pedir, né, a um homem, a um senhor, né, que desse uma esmola ali, que desse uma doação para os seus pobres. E aí ela estende a mão, né, e quando ela estende a mão, ele cospe na mão dela. Aí ela olha para ele e diz: tudo bem, isso daqui é meu, agora me dá o dos meus pobres, né? Ô santa ousada. Mas assim, muitas vezes, o nosso coração precisa saber se colocar. Deus não nos chama, né, a constantemente viver humilhações se Ele não quer tornar o nosso coração humilde. Nenhuma humilhação ela vem sem causa, mesmo que pareça vir sem causa. O Senhor vai nos tirar dali e vai nos dar grandes ensinamentos. Que o Senhor nos ajude neste dia a ter um coração misericordioso, um coração bondoso, desejoso de fazer a vontade dEle. Que não sejamos como este servo. Quando o Senhor nos dá uma parábola como esta, a gente realmente fica refletindo: Senhor, será que eu também não agi assim? Será que eu também não ajo assim muitas vezes? Né? Onde eu vou me deparando com aquilo que são os meus erros, com aquilo que eu vou devendo contigo, né? E Senhor, como o meu coração muitas vezes é pequeno, porque quero muitas vezes o teu perdão, a tua misericórdia, mas não sei olhar com misericórdia para aquele que está ao meu lado. Por isso, nesta hora, eu te peço, fica, Senhor, conosco, fica em minha vida. Que venha, Senhor, a tua graça em meu coração, me dando, Senhor, também o desejo de ser benevolente com os meus irmãos quando eles errarem, quando eles pisarem no meu pé, quando eles pisarem na bola comigo. Sei que não é fácil recuperar a confiança quebrada, mas com a tua graça, com a tua presença, tudo é possível, Senhor, aquele que crê. Maior exemplo que a tua serva, que era grande, né, filha de pessoas ali da classe média alta, e onde ela se fez tão pequena, de Maria Rita se tornou Dulce, né, a Dulce dos pobres, hoje Santa Dulce. Que ela possa nos ensinar, né, a fazer uma experiência profunda com este amor de Deus, né, de uma serva fiel. Ela é muito conhecida pelo seu serviço, né, não somente à igreja, né, e à humanidade, mas o seu serviço público também. Hoje o seu hospital, né, é um dos maiores, se não o maior, né, hospital ali da Bahia, né, e a gente vai vendo como, né, uma pequena mulher que se fez pobre, que viveu durante muito tempo do esmolar-se, se tornou tão grande ao ponto
de ser conhecida, né, e de ser hoje uma santa de altar. Senhor, leva-nos neste tempo a buscarmos uma vida de santidade no cotidiano da nossa vida. Ajuda-nos naquilo que nós pensamos até mesmo que o Senhor não está vendo, mas que o Senhor vê, a ter atitudes diferentes, a ter um coração diferente, a agirmos de forma, Senhor, diferente. Que possamos permitir que o nosso coração seja transformado neste dia pelo exemplo desta santa, que tanto cuidado, né, que tanto amou o ser humano, que tanto amou a miséria humana, né, ao ponto de abraçá-la e de tomá-la nos braços e tomar como causa sua. Que assim também o nosso coração, neste dia, seja generoso, seja desejoso de viver a tua vontade, com o próximo, com o meu irmão. Porque se quero bem para mim, existe uma regra de ouro, né? Desejar para o outro aquilo que eu desejo também para mim. Então, Senhor, se eu quero ser perdoado, me ajuda antes a perdoar, né? Se eu quero ser amado, me ajuda antes a amar, né? Tem uma oração de São Francisco que é muito bonita. Ele que também doou a sua vida pelos pobres, que se fez pobre, né? Era também filho da nobreza e se tornou ali pobre entre os pobres. São Francisco dizia assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que Santa Dulce dos Pobres neste dia possa nos ensinar, porque ela nos diz: por mais que venhamos a fazer muito para Deus, ainda será pouco diante de tudo aquilo que Ele nos dá. Que o nosso coração hoje possa guardar estas palavras, possamos trazer dentro de nós a certeza de que estas palavras vêm muito ao encontro daquilo que hoje vivemos. Se você hoje é chamado a perdoar alguém, né? Se você hoje é chamado a passar por cima de certas coisas, né? Se você é chamado a olhar com misericórdia para alguém, quem seria essa pessoa? Coloca no seu coração. Que Santa Dulce dos Pobres, né, possa nos ensinar a ser pobre, né? Porque muitas vezes a pobreza, meus amados, não é somente se despojar dos seus bens. A pobreza está dentro do nosso coração. É a gente saber se fazer pequeno, humilde, né, diante dos outros que também são pequenos e humildes, e até diante dos grandes, né, que os barulhos deste tempo, que os barulhos deste mundo não venham a atrapalhar o nosso coração, né, a olhar para Deus verdadeiramente, né, em fazer a vontade de Deus. Que tudo aquilo que tenta nos perturbar a mente e o coração, né, se cale agora na autoridade do nome de Jesus e que se dobre diante dele todo o joelho. Que Santa Dulce dos Pobres possa nos ensinar, né, na sua nobreza pobre, né, na sua nobreza, né, tão pobre, tão humilde, a sermos ricos diante de Deus e da sua graça. Um forte abraço. Hoje, às 19h30, temos uma missa dedicada a Santa Dulce dos Pobres e logo após a adoração, convidamos você a participar conosco, tá bom? Deste momento aí de celebração, onde celebraremos a vida desta santa, né, que é tão importante para nós, que é um exemplo e testemunho para todo brasileiro. Viu? Que Deus nos abençoe e rezemos aí pelo fim desta pandemia e pela chegada da vacina. Nada como o poder da nossa oração. E nós estivemos e vamos permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.